A paz, irmãos, eu sou o Vini e aqui começa o Ministério Manual. Hoje eu quero estar conversando um pouco com você sobre paciência e o tempo de Deus. O quanto que a gente tem esperado por aquilo que a gente planeja na nossa vida. Será que os nossos planos realmente são nossos ou são do Senhor? Bom, irmãos, para contextualizar um pouco a nossa conversa, eu preciso falar um pouco sobre mim. Meu nome é Vinícius, a maioria me conhece como Vini mesmo. Eu sou estudante de teologia, cristão, faço os meus estudos bíblicos. E sem dúvidas o meu maior objetivo na vida é estar ministrando a palavra, como eu estou fazendo agora, ministrando a palavra, ensinando. Eu tenho vontade de ser professor, tenho vontade também de estar ministrando no púlpito, seja pastor, presbítero, onde Deus me colocar. E nesses últimos dias, irmãos, eu passei por uma batalha muito forte na minha mente, no meu espírito, sobre paciência, sobre o quanto que eu estou sabendo esperar por aquilo que eu quero. Nesse último domingo, ontem, por acaso, que eu estou gravando esse vídeo, eu fui para a igreja simplesmente pedindo a Deus: Deus, se o Senhor tem alguma palavra para mim, para essa situação que eu estou vivendo, Deus, para essa angústia, o Senhor coloca na boca de um irmão. Qual foi a minha surpresa, irmãos? O tema da pregação era fazer a sua vida valer a pena. E eu comecei a pensar, ali no meu banco quietinho, comecei a pensar o quanto que eu estou trabalhando para a minha vida valer a pena. E eu convido a você também para pensar junto comigo. Os planos que você tem, ou os planos que Deus tem para você, serão para a sua vida valer a pena? Se for da vontade de Deus, com certeza. Mas é claro, a gente não pode ficar só esperando Deus colocar na nossa vida, dar o pão e a manteiga para a gente, se a gente não correr atrás. E isso era uma dificuldade que eu estava, não por não correr atrás, na verdade até pelo contrário, porque eu estava correndo muito atrás e não sabia para onde eu estava indo, onde eu ia chegar, como eu queria, o que eu queria fazer, porque eu tenho 1001 objetivos, tenho 1001 caminhos, estou correndo para todo lado, tirando para todo lado, e como que eu boto a minha vida em ordem? Eu comecei a me perguntar. Depois da pregação, irmãos, por acaso eu consegui falar com o pastor, falei com ele: pode me dar 2 minutos do teu tempo? Esses 2 minutos acabaram sendo, quase 10. E aí, irmãos, eu senti realmente que o Espírito Santo começou a falar tudo o que eu precisava de ouvir. Irmãos, o pastor me deu uma frase apenas que eu vou compartilhar com vocês. Não pense aonde você quer estar, pense onde você já está. Uma frase que o pastor deu para mim, que me fez mudar a minha forma de ver, a minha caminhada, a minha trajetória do meu ministério. Não pense em onde você quer estar, pense em onde você já está. E eu comecei a pensar comigo mesmo: eu quero estar em tantos lugares, mas e onde eu estou agora? Eu tenho os meus irmãos na fé, eu tenho pessoas que eu posso ensinar, eu tenho pessoas que eu posso aprender acima de tudo. Tenho tanta coisa que eu posso fazer onde eu estou, por que eu estou olhando lá para frente? Por que eu não estou tendo paciência em esperar o tempo que Deus tem reservado para a minha vida? E o pastor fez questão de falar comigo. Ele disse: você vai estar em muitos lugares ainda, mas você precisa ter paciência. Você precisa não querer estar, você precisa aproveitar onde você já está. E aí eu convido os irmãos que têm um problema semelhante ao que eu estava tendo, a vocês que estão tendo alguma dificuldade em esperar, não necessariamente na igreja, mas um futuro profissional, a sua família, quantos planos você tem e o quanto você realmente está esperando no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso. E essa impaciência que eu estava tendo, irmãos, estava me prejudicando muito mais do que eu podia pensar. Eu estava tão focado em estar lá na frente que eu não estava aproveitando agora. Eu não estava aproveitando as pessoas que eu já conheço. Eu não estava aproveitando os lugares que eu já frequento, onde eu já estou, os lugares que eu posso ajudar, os lugares que a minha ajuda é necessária agora. Eu estava pensando tão no alto da torre que eu não estava pensando no alicerce. E da mesma forma que eu, com vontade de ser um líder, com vontade de ser professor que eu tenho, estava falhando, enquanto você, nos planos que você tem na sua vida grandes, você tem olhado para os pequenos? Você que quer ser um grande médico, você está olhando para a saúde dos seus irmãos hoje? Você que quer ser um advogado, você está buscando cumprir a justiça hoje? Nós caminhamos, irmãos, de uma escada. A gente está subindo um degrau de cada vez. A gente não pode querer pular os degraus, porque as pessoas que vão nos ajudar a subir essa escada estão logo do nosso lado. Se a gente ignorar, a gente não vai conseguir subir. E eu percebi para mim mesmo, irmãos, que eu estava perdendo muito tempo olhando, pensando no amanhã. Eu estava pensando onde eu vou estar amanhã e não pensando onde eu estou hoje. E eu convido você a abrir o seu manual, se você estiver com ele em mãos, em Mateus 6,34. O próprio Jesus nos diz, irmãos: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E no que diz mal, meus irmãos, eu entendo como ansiedade.
eu entendo como a impaciência, que é o nosso tema de hoje, né? Aliás, a paciência, mas o problema é ter impaciência. O quanto que a gente tem tido paciência, o quanto tem nos faltado paciência. E foi em meio a essa reflexão que o pastor me colocou, que eu comecei a pensar, como eu posso estar servindo hoje? O que eu posso fazer hoje pelos meus irmãos? E nisso me veio colocar em prática essa ideia que eu já tinha há muito tempo, de que era abrir esse canal, né, começar esse conteúdo. E eu chamo de Ministério Manual porque a Bíblia é o nosso manual. Quando você compra um aparelho, você tem um manual de instruções para saber usá-lo. A Bíblia é o nosso manual para saber viver. Não há vida cristã se a gente não ler o nosso manual. E eu faço esse convite, irmãos, para a gente estar lendo junto, para a gente estar estudando junto, conversando junto. Eu sei que muitos que estão me assistindo agora têm muito mais conhecimento do que eu. Eu também quero aprender muito com vocês. O Ministério Manual não se limita a esse canal, eu tenho outros planos, eu quero escrever livros, eu quero coordenar estudos, quero dar aulas. Mas acima de tudo, irmãos, é onde Deus me permitir, onde Deus me colocar, porque onde tiver um chamado, eu vou seguir. Eu fiz esse vídeo bem no improviso para testar a câmera, para testar se eu consigo me comunicar, mas eu convido vocês a estarem comigo nessa caminhada e Deus abençoe cada um de vocês.